Fala aí, sacerdotes e sacerdotisas, graça e paz. Hoje eu quero trazer uma palavra que complementa o nosso estudo anterior. O título é A Responsabilidade da Busca. Vamos ao texto bíblico que expressa muito do coração do cantor de Israel, Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu destaquei aqui as palavras-chave no versículo anterior que acabamos de ler, para ajudar na nossa reflexão e aplicação. Algumas palavras: uma coisa, peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. A primeira fala de prioridade. Observe a declaração do salmista: uma coisa peço ao Senhor. A expressão uma coisa indica que prioridade. Obviamente havia algo que se destacava das demais coisas para Davi. E ele, como rei, podia ter praticamente o que quisesse, além do fato de que também tinha crédito com Deus. O profeta Natan, quando o repreendeu por causa do seu adultério, disse da parte do Senhor o seguinte: eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado mais coisas. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: cara, se te faltava alguma coisa que eu não tinha te dado, bastava pedir que você receberia. Agora pense o seguinte comigo: você pode ter quase tudo o que quiser, mas resolve pedir uma coisa só. Concorda que essa coisa precisaria ser bem importante para escolhê-la em detrimento das demais? Não é verdade? Quando Davi fala dessa uma coisa, quando Jesus fala também a Marta sobre essa uma coisa, e quando Paulo ainda fala que tudo o que era lucro se tornou em perda diante dessa uma coisa. Todos eles estão falando de uma única coisa. A outra palavra fala de petição. A frase uma coisa peço ao Senhor indica a presença de uma petição. Depois de definida a prioridade, o salmista segue falando que pediu ao Senhor. As nossas orações, queridos, elas refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência de Deus para alcançar aquilo que nós sozinhos não iríamos conseguir. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele em tudo e para tudo. Até para viver aquilo que o Pai planejou para nós, nós precisamos da sua graça, dos seus recursos, da sua liderança, intervenção, direção. Portanto, nós devemos ir à fonte a fim de poder desfrutar dessa bendita uma coisa. A outra palavra fala de busca. Ao mesmo tempo que Davi orava a Deus, por isso ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. A expressão "e a buscarei" aponta para isso. Remete então um entendimento de que há duas partes envolvidas na história. Veja, a parte de Deus e a nossa parte. Devemos pedir a ajuda dele sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. E ela ainda garante, pela lei da reciprocidade, que também haverá a aproximação divina da parte de Deus em nossa direção. No mesmo salmo, encontramos no versículo 8 uma frase que mostra uma disposição interior do coração de Davi para buscar a Deus. Ele diz assim: ao meu coração me vem, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Essa busca é uma decisão e também uma atitude do coração. Vale lembrar também que há uma forma correta de buscar o Senhor. Lembra, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Outra palavra fala de morada. A frase "que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida" indica um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. O que o homem de Deus estava declarando aqui era mais ou menos assim:
Olha, eu não quero encontros ocasionais com a presença divina. Eu quero viver isso todos os dias. Eu não quero a religiosidade, quero é a intimidade e o relacionamento com Deus. O anelo de Davi pela casa do Senhor, como nós já vimos, não é porque houvesse lá algum tipo de atrativo, senão a presença de Deus. Nessa época, a presença de Deus ela estava presa, reclusa ao ambiente do templo, ou ela era associada à arca. Quando a arca da aliança voltou a Israel, foi colocada no tabernáculo de Davi, e ela representava a presença do Senhor. Observe essa declaração de Davi: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Veja que o que atraía Davi era a própria presença divina, a glória que ali se manifestava. Lembre-se de que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos, Ele deseja que nós queiramos buscá-lo. Esse anseio do homem, segundo o coração de Deus, é que valida a sua busca e também é o que irá validar a nossa. A outra palavra fala de contemplação. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Não se trata apenas de contemplar o que é belo, o que é bonito, no caso os atributos divinos, mas trata-se de se deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Este capítulo fala a respeito da fascinação pela presença do Senhor. O que levava o apóstolo Paulo, o que é que levava ele a dizer, considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Era a sua fascinação pela pessoa de Cristo. O que era essa grandeza, essa coisa tão superior e sublime, diante da qual o resto perde a importância. Era um lugar, uma dimensão espiritual onde ele havia entrado. A outra palavra fala de meditação, na frase meditar no seu templo. Revela um segundo propósito além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. A palavra traduzida por meditar no original hebraico é bakar, e segundo os dicionários ela significa buscar, perguntar, considerar, refletir, e ela também aparece em outras versões bíblicas como inquirir ou estudar. Então, se nós olharmos o contexto mais abrangente das traduções dessa palavra, nós podemos entender um pouco mais a abrangência do seu significado. Exemplo, em Levítico, essa palavra é traduzida por procurar, quando o sacerdote examinava, o leproso. No profeta Ezequiel aparece como buscar, falando da ovelha perdida. Então a soma desses possíveis significados fala de alguém que vai ao santuário de Deus para experimentá-lo, estudá-lo, investigá-lo, examiná-lo. Todas essas expressões falam de alguém que decidiu procurar conhecê-lo melhor. Deus quer ser conhecido. Amém? E ele tenta se revelar ao homem. Ele escreve ainda, por meio de Paulo, que a própria criação divina, ela tenta levar o homem nessa direção do conhecimento de Deus. Está escrito assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Olha como o salmista vai concordar com isso. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu citei esse Salmo 19 porque ele é atribuído a Davi. Embora o salmista reconhecesse que é possível conhecer mais desse Deus, que deseja ser conhecido, ele não fala apenas de contemplar a criação. Ele fala no Salmo 27 de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos não somente adorar, mas conhecer. Jesus, ele nos mandou entrar no quarto, fechar a porta para falar com o Pai em secreto. Querido, se não fizermos isso, a intimidade não vai acontecer.
E a intimidade, ela envolve o conhecimento profundo de quem Ele é e as experiências. Quanto mais eu o conheço, mais eu também me conheço. Que o nosso coração seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Sabe, uma santa obsessão por Cristo tome posse de nós. Mais do que saber, nós precisamos experimentar. Amém? Porque saber é apenas ciência, mas experimentar de fato é conhecê-lo. Esse conhecer vai além do saber. Então caia para dentro desse Jesus a qual nós pregamos e estamos falando. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.